Então, pessoal, dando continuidade às nossas aulas, eu resolvi gravar esse vídeo mostrando algumas coisas que eu já tinha mostrado nas aulas presenciais e dando continuidade a esse conteúdo, né? Então, a gente estava falando justamente do subfílio dos crustáceos, né? Quando a gente fala de crustáceos, a gente vai dar principalmente enfoque nos camarões cultivados no Brasil, né? Eles estão classificados dentro do reino Animalia, filo Arthrópodes, só lembrando que o filo dos artrópodes, eles são caracterizados pela presença do exoesqueleto quitinoso, né? Também formado por calcário e carbonato de cálcio aqui nos crustáceos, né? E apresentarem também corpo e patas segmentadas, né? Então, o corpo dos animais, eles são segmentados, né? Geralmente nos artrópodes, o seu corpo é dividido em cabeça, tórax e abdômen. A gente vai entrar em um caso particular, principalmente nos camarões, que seu corpo é dividido em cefalotórax e abdômen, né? Então, no subfilo do crustáceo, como eu tinha falado, o seu corpo dividido em cefalotórax e abdômen. O cefalotórax nada mais nada menos é a junção do encéfalo da cabeça com o tórax, por isso que é chamado de cefalotórax. E o abdômen, né? Apresentam 2 pares de antenas como características principais e 5 pares de membros locomotores inseridos no cefalotórax, tá? Então, como vocês podem observar, esse daqui é o cefalotórax, né? O que as pessoas popularmente dizem que é a cabeça, mas na verdade é a junção da cabeça com o tórax. E essa parte aqui, que é a parte mais comestível, é chamado de abdômen, né? Quando a gente fala de pares de patas locomotoras, a gente está se referindo a esses pares aqui, ó, que ficam localizados na base do cefalotórax, né? Que a gente pode chamar aí também de periópodos, e também aqui os 2 pares de antenas, né? Quando a gente fala também em segmentação das patas e do corpo, né? Essa parte aqui, ó, o animal também apresenta articulações também, que é uma característica que é marcante tanto nos artrópodes quanto nos crustáceos, tá? Então eu vou mostrar algumas ordens aqui dentro dos crustáceos. A primeira dela que eu já falei é a ordem Anostraca, onde o principal representante é a Artemia salina, como vocês podem ver aqui nessa imagem. A Artemia salina tem uma grande importância na aquicultura porque ela serve de alimento principalmente para larvas de peixes e camarões, né? Então ela é de suma importância como alimento inicial desses organismos porque eles são ricos em nutrientes. Outra ordem importante dentro dos crustáceos é a ordem Cladócera, né? Geralmente esses organismos aqui também servem de alimento inicial, principalmente na larvicultura de peixes, né? Em especial a larvicultura de matrinchã. Além dessas ordens, nós temos também a classe dos copépodas. Geralmente os copépodas para espécies como tambaqui e matrinchã são indivíduos que se proliferam de uma certa forma rápida dentro de um viveiro escavado durante a larvicultura e são considerados indesejáveis para a larvicultura, pelo menos dessas espécies, justamente por apresentarem esses espinhos aqui, que quando as larvas de peixe vão se alimentar desses animais, isso acaba aqui ferindo essas larvas e ocasionando injúrias que futuramente pode ocasionar mortalidade. Cheguei até a comentar com vocês sobre uma experiência minha a respeito dessa ordem aqui, quando eu estava fazendo minha dissertação de mestrado, quando as incubadoras começaram a apresentar uma grande quantidade de cladóceros, porque tinham tirado o filtro da bomba, então as incubadoras que estavam as larvas, que iam servir no meu experimento, elas apresentaram muitos copépodas. Com um dia após a eclosão, muitas dessas larvas tinham morrido e infelizmente não pude continuar uma repetição do meu experimento. Então é uma experiência prática que eu tive em relação a esse grupo aqui que realmente prejudicou a larvicultura dos organismos que eu estava tentando estudar, né? Então tome cuidado com esses copépodas aí que realmente eles são indesejáveis numa larvicultura, principalmente das espécies tambaqui e matrinchã.
Uma outra classe importante também que deve ser enfatizada é a classe dos ostrácodas, né? Então, os ostrácodas, quando adultos, apresentam essa forma aqui que vocês estão vendo. E os ostrácodas, eles também são prejudiciais na larvicultura de algumas espécies, né? Em especial na larvicultura de arapaimagigas, né? Que é o nosso pirarucu, né? Então foi comprovado aí que o ostrácoda, ele, quando presente na água, os animais eles realmente se alimentam bastante desse zooplâncton. Entretanto, por serem difíceis de digerir, os ostrácodas acabam sendo prejudiciais para as larvas de pirarucu. Então, também, pelo menos para a lavicultura dessa espécie, os ostrácodas acabam sendo indesejáveis. Como vocês podem ver nessas imagens aqui, ao final do experimento, os pesquisadores observaram, na verdade, que, olha aqui, todos esses organismos aqui dentro do trato intestinal do pirarucu, das larvas de pirarucu, não foram digeridos, justamente porque sua carapaça é difícil de digerir. Então, ocasionando principalmente aqui, ó, uma baixa sobrevivência, né, em relação aos indivíduos que foram alimentados só com Artemia e Cladócera. Uma outra ordem importante também a ser enfatizada é a ordem dos isópodas, né? Popularmente também chamados de barata d'água, que parasitam algumas espécies de peixes e de crustáceos também, como vocês podem observar. Então, eles acabam se fixando nos peixes aqui nas brânquias, na cavidade bucal, nessa parte do cefalotórax desse crustáceo, e até mesmo os copépodas podem ser parasitados pelos isópodas, né? Uma ordem também importante a ser enfatizada. E a principal ordem que a gente vai falar agora, gente, que é a ordem dos decápodas. É a ordem aí em que nós temos como representante os camarões, os caranguejos e as lagostas também, né? Então a gente vai dar enfoque principalmente aqui aos camarões, né? Porque são as espécies de crustáceos que mais são produzidas na atividade da aquicultura aqui no Brasil. Então, dentro da ordem dos decápodas, ela é dividida em duas subordens em relação aos camarões, tá, gente? A gente está falando aqui de camarões. A subordem dos dedobranquiatas, né? Que nós temos como representante o Lithopenaeus vanamei, ou também conhecido como camarão branco do Pacífico, sendo que dentro dos dedobranquiatas nós temos a família dos peneídeos, né? Então, o Lithopenaeus está dentro da família do peneídeo e os peneídeos estão dentro da subordem dos dedobranquiatas, né? Então, a gente vai estudar um pouco essa espécie que eu vou justamente falar posteriormente dela. E nós temos também a subordem dos pleuciematas. Dentro dos pleuciematas, nós temos a infraordem dos carídeos, né? E os carídeos têm como representante os camarões macrobráquio amazônico, né? Que é o nosso camarão regional, ou conhecido também como camarão da Amazônia, e o macrobráquio rosenberg, que é uma espécie exótica, mas também é uma espécie bastante cultivada no Brasil, né? Então, na ordem dos decápodas, como eu acabei de falar, nós temos os dedobranquiatas e os pleuciematas. E o que vai diferenciar a ordem dos dedobranquiatas e dos pleuciematas é justamente a incubação dos ovos. Os dedobranquiatas, eles não incubam ovos, né? Ao contrário dos pleuciematas, que são os camarões carídeos, o macrobráquio amazônico rosenberg, eles incubam ovos. Só levantando uma observação para essa estratégia reprodutiva, os pleuciematas, por terem uma fecundidade bem inferior em relação aos dedobranquiatas, eles adotam essa estratégia reprodutiva de incubação de ovos para aumentar a sobrevivência, aumentar a eclosão, o número de indivíduos por desova. Então, eles acabam adotando essa estratégia reprodutiva na intenção de aumentar as sobrevivências dos indivíduos aí que vão nascer por desova, né? A gente pode comparar isso porque dos dedobranquiatas a fecundidade dele é muito mais alta. Apenas comparando o Lithopenaeus vanamei com o macrobráquio amazônico, por exemplo, o Lithopenaeus vanamei
Por desova, ele libera mais ou menos 100 mil larvas, 100 mil pós-larvas de camarão, enquanto que o macobraco amazônico, em torno mais ou menos de 2.000 a 5.000 larvas. Claro que isso vai variar de tamanho e algumas outras variáveis, mas em média é isso. Então a gente tem uma diferença de fecundidade muito grande que vai ocasionar, pelo menos pelos pleocyematas, a incubação de ovos para aumentar a sobrevivência por desova desses camarões.